E uma personagem sua, assim, que todo mundo é apaixonado é a Jay, de Eu, a Patroa e as Crianças. Eu queria saber como que esse personagem chegou até você, se você sabia que ia dar certo, que esse programa ia ficar tanto tempo assim reprisando, né? As pessoas têm uma paixão com essa série, né? É, Como que chegou até impressionante, né? você? Impressionante. Impressionante. Quando Eu, Patroa e as Crianças chegou, eu não fiz teste. O Aham, Peterson, mais uma vez, era o Peterson, foi o Peterson quem dirigiu essa série. E teve teste, ele teve que indicar pessoas, na verdade. E ele não me indicou, aham, né? E aí, quando ele teve o retorno desse e-mail, ele falou, olha, ele me encontrou e falou assim, olha, tem uma série que eu vou começar agora, comédia, família, comédia, divertido, mas não é simples, não é facinho. Eu não tinha indicado você, porque eu não vejo você nela, mas a Disney te escolheu. Voltou com o seu nome. E voltou com o nome do Paulo Vignolo também para fazer ele, que eu também não tinha colocado como sugestão. Então, assim, dá o seu melhor, vamos para estúdio e vamos lá, vamos ver. Então foi. E nessa época, eu tinha pouco tempo de dublagem. aham. Eu não tinha uma história consolidada como dubladora. Eu estranhei. Falei, jura que a Disney voltou com o meu nome? Sério? Eu fiquei assim, sabe, Aham. chocada. E aí, quando a gente foi para estúdio, eu vi a série e a dificuldade que era fazer a série. E, e aí eu lembro o quanto eu ficava cansada, muito cansada, fisicamente cansada, mentalmente cansada, para poder conseguir pensar nas soluções da versão brasileira, da adaptação de texto. Ela falava muito alto, ela tinha muito agudo, então eu tinha que fazer exatamente igual a ela. Eu conseguia, mas eu saía de lá assim, não prestava para mais nada, sabe? Ainda tinha que voltar para Aham. casa para cuidar das filhas, eu não conseguia mais nada. E aí eu lembro de uma vez chegar pro Peterson e falei, amor, você consegue me dividir, né? Em vez de ele sempre começava às 8 da manhã, que já é muito cedo, né? Para quem morava muito longe, eu acordava muito cedo, então já chegava lá de um trânsito e eu ia até às 3 da tarde, falando, com uma horinha só de almoço. Eu falei, eu não tô aguentando. Você pode me dividir em 2, 3 dias? Ele, eu coloco você desse tempo todo, que é porque você mora longe, a gasolina, para você ficar. Eu falei, não, amor, eu te agradeço mesmo, mas eu preciso que seja dividido em 2, 3 dias para Uhum. eu fazer de pedaço em pedaço, porque o meu corpo, minha voz, minha cabeça não aguenta. Você vê como era difícil. E tem muita É, piada americana mesmo. Como que vocês faziam para poder adaptar? Era na hora da bancada? Era na tradução? as duas coisas. A tradução vinha já, Aham. né? Mas muitas e muitas vezes a tradução vinha neutro, Ah, sim. sabe? Neutralizava a Aham. piada. Só que na Eu, Patroa e as Crianças tem claque. Claque, aquela Sim, sim. risada. Então eu Aham. não podia neutralizar, porque um personagem fala, o outro fala, tem a claque das risadas. Já Então, vem no episódio, né? já está no episódio. É Então, verdade. essa última pessoa que fala tem que fechar a piada. Quem faz comédia sabe disso. O último Aham. fecha a piada. Então, essa última pessoa que falava tinha que ser engraçado. Não podia neutralizar e fazer uma coisa meio mais ou menos. Então, quantas e quantas vezes eu, Peterson, o Vinholo, a gente ficava quebrando cabeça para falar o que a gente pode botar aqui, que piada a gente vai fazer aqui, que, sabe? Inclusive, se Aham. você que é fã, todo mundo que é fã de A Patroa e as Crianças, começar a perceber, agora com esse olhado que eu vou te contar, é interessante de ver. Aham. Quando a gente começou a dublar, a primeira, a segunda temporada, até a terceira, não tinha internet e Aham. não tinha essa consciência que a gente começou a adquirir enquanto sociedade Aham. dos absurdos que a gente falava sem perceber. Sim, sim, sim. Então, se você pegar Eu, Patroa e as Crianças, primeira, segunda temporada, com o olhar de hoje, Uhum. observando, você vai perceber que a gente falou, todo o elenco de dublagem, Aham. muita coisa que era normal naquela época e que hoje em dia não é possível mais porque não cabe mais. Aham. Com o passar das temporadas, internet chegou, essa consciência foi chegando, a gente começou a mudar o que Uhum. a gente estava dizendo e a nossa adaptação de versão brasileira. A gente ia falar alguma coisa, falava, opa, isso não pode mais não. Isso não é mais aceitável hoje em dia. Aham. Tipo, chamar ela de pretinha, Aham. ou chamar o filho de debilóide, como Aham. ela chamava o Júnior. Sim, sim. Com o passar do tempo, não era mais possível nada disso.
Aham. porque não cabe mais. Então é interessante, você que é fã, todo mundo que é fã de A Patroa e as Crianças, tem tanta coisa no YouTube hoje em dia, né? Só botar e É. ver. E primeiras temporadas e últimas temporadas e observar essa troca de vocabulário desse modo de falar. E foi com Eu, Patroa e as Crianças que eu aprendi de verdade a fazer comédia, a entender que eu tenho timing de comédia e desenvolver esse timing de comédia. E hoje em dia, graças à santa internet, eu converso com aquela atriz, com a Tisha Campbell. A Ah, gente se sim, fala pelo direct. verdade. E aí eu agradeço a ela. E eu falo isso É. para ela. E ela fica chocada. Ela é muito disponível, ela é muito amorosa. E ela fica chocada como eu conseguia e consigo fazer o tom dela, as gargalhadas dela, o agudo dela. Ela fala, meu Deus, eu falo muito rápido, você consegue falar mais rápido do que eu. Eu falei, não, meu bem, eu estou só junto com você, é você que fala rápido. Então é muito legal hoje em dia a santa internet permitir essas possibilidades, sabe? Sim, sim. Não, é a mesma coisa de você estar aqui com a gente, né? Graças à internet, né? Tem esses pontos positivos, né? E Total, assim, total.